A igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Amém? Todos acharam? Vamos ver. A palavra nos diz: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Querido, eu quero trazer agora uma outra palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho está escrevendo aqui também essa carta, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Só que lá no Evangelho ele escreve no capítulo 3, versículo 16, ele diz: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E aqui no primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, está dizendo: não ameis o mundo e o que nele existe. Eu queria trazer o entendimento da igreja para que nós não venhamos cometer erro, cometer falha nessas duas comparações. Aqui, quando João está dizendo não ameis o mundo e as coisas que existem no mundo, ele até cita no versículo 16: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai e do mundo. Só que lá na Evangelho, capítulo 3, versículo 16, esse mundo é a humanidade. Deus amou, vamos dizer, a humanidade de tal forma que deu o seu único filho para que nós sejamos salvos. E aqui já é os valores mundanos. Lá Deus amou a criação. Deus amou o homem porque ele fez o homem segundo a imagem e semelhança dele. Então ele morreu para resgatar toda a humanidade. Lá está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aqui João já está falando sobre os valores do mundo. Os valores que são contrários aos valores de Deus. Tanto é que o mundo, ele manipulado por Satanás, ele rejeita a palavra de Deus e também odeia os crentes. Só que nós crentes somos encorajados a amar a humanidade, pregar o evangelho à humanidade, mas porém não se apegar às coisas desse mundo, aos valores desse mundo, que são totalmente contrários aos valores de Deus. E eu coloquei aqui uma observação. O que é a palavra mundo para nós? Buscando o entendimento da Bíblia, algumas pesquisas que eu fiz, a palavra grega corresponde ao mundo cosmo. Ao mundo cosmo. E pode ter três sentidos. O primeiro sentido é a Terra, o planeta em que vivemos, a humanidade em geral. E o terceiro, um sistema maligno contrário a Deus. Aí, um sistema maligno contrário a Deus. Adicionando um sistema a outro, podemos dizer que o mundo é o estilo de vida dos habitantes da terra que não conhecem a Deus. Então, o que está dizendo aqui nessa carta aqui, o mundo é o estilo de vida dos habitantes que vivem aqui na terra, que não conhecem a Deus. E aqui no Evangelho de João 3,16, Jesus foi entregue justamente por causa disso. Por causa desse estilo de vida que nós vivíamos no passado. Nós também vivíamos da mesma forma. Então Jesus ele foi crucificado justamente para poder morrer esse estilo de vida. Tanto é que fala que aquele que crê não vai perecer. Aquele que crê vai ter uma nova vida. Aquele que crê vai nascer de novo. Aí nós vamos ter um novo nascimento
e buscar um novo estilo de vida, o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. É isso que está explicando aqui, porque muitas pessoas fazem confusão. Por que lá em 3,16 fala que Deus amou o mundo e aqui João fala que nós não devemos amar o mundo? Porque o sistema é diferente. Lá é a humanidade, aqui é o sistema, é os valores do mundo. O mundo, como diz aqui, o mundo ostenta pelos bens materiais, o mundo cobiça, o mundo, infelizmente, é dominado pelo maligno, o mundo é corrupto. E nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E agora nós temos os valores do mundo. Foi por isso que Jesus morreu, justamente para matar esses hábitos, esses costumes que o mundo vem trazendo. Porque nós vivíamos dessa forma. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Efésios capítulo 2, só para nós fazermos uma comparação. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1. Efésios capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 1. Amém, queridos? Diz assim a palavra: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Ele nos concedeu a vida, estando nós, vamos dizer nós, mortos em nossas transgressões e pecado, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, querido, nós também vivíamos dessa forma. Nós estávamos condenados à ira. Mas quando João fala que Deus amou o mundo, todos aqueles que realmente aceitaram, abraçaram esse sacrifício, essa morte sacrificial de Jesus, nasceu de novo. Nós já não pertencemos mais a esse mundo. Então os valores do mundo não cabem mais a nós. Só que nós somos encorajados a pregar o Evangelho, amar a humanidade e pregar o Evangelho à humanidade, para que eles também possam chegar ao conhecimento da verdade. Porque, querido, nós vivemos num mundo difícil. Porque hoje eu posso dizer, né, a maior parte dos crentes da antiguidade, eu não digo agora, porque as gerações futuras já estão nascendo no berço evangélico, no berço de crente. Mas nós, no meu caso, e caso de muitas pessoas, nós estávamos aqui, ó. Nós estávamos vivendo no mundo. Nós também pessoas que viviam contrário aos valores de Deus. Mas nós fomos resgatados. Então, querido, essa palavra que está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nós lemos, é o sistema do mundo. O mundo pratica o aborto. O mundo pratica o adultério. O mundo mente. O mundo verdadeiramente jaz no maligno. Só que nós não somos do mundo. Só que nós não podemos cair no erro de se isolar da sociedade. Nós não podemos cair no erro de poder se afastar da sociedade. Sabe por quê, querido? Porque aqui está dizendo que nós somos obrigados, nós somos encorajados a verdadeiramente amar a humanidade e pregar o Evangelho. Tanto é que está registrado lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16, que já foi pregado há um tempo atrás, que diz: Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Ide é uma ordem. É uma ordem, não tem escolha, não tem opção, não tem alternativa. É uma ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, as criaturas que estão no mundo. Porque, querido, nós estávamos no mundo, alguém teve compaixão de nós. Alguém pregou o Evangelho para nós. Alguém orou para nós. E hoje nós estamos aqui e devemos fazer a mesma coisa, querido. Nós não podemos ficar parados, estacionados e querer a salvação só para nós. A salvação tem que abranger a todas as criaturas. Se eles ouvirem amém, aquele que não ouve, amém. Isso é com Deus. A nossa parte é verdadeiramente anunciar o Evangelho. A nossa parte é pregar, fazer a nossa parte. Ide. Ele não diz assim, ó, se quiser ir, vá. Ele diz ide.
ele deu uma ordem para que nós possamos cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. Amém, querido? Então, nós podemos fazer a diferença deste amor ao mundo, que está na primeira carta de João, e desse amor que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Gostaria que os irmãos voltassem agora na primeira carta de João de novo, capítulo 2, e nós vamos ver algumas referências, né, que João nos traz a respeito do mundo. Só que na mesma carta agora, no versículo 1, o João traz algumas características do mundo para que nós possamos entender. No capítulo 3 da mesma carta, 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não os conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então a primeira que João coloca característica, o mundo não conhece a Deus. Por isso que o mundo está totalmente desta forma, com os valores totalmente distorcidos, porque o mundo não conhece a Deus. Nesse mesmo capítulo, versículo 13, diz, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13 agora, que diz o seguinte: Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Aqui João está dizendo, não fique surpreso se o mundo vos odeia, porque o mundo é contrário à igreja, o mundo é contrário aos crentes, porque o sistema deles é diferente. Enquanto nós estamos indo no sentido norte, eles estão voltando, indo para o sentido sul. É totalmente na contramão. Então não fique surpreso, querido, se o mundo te odeia. Não fique surpreso se as pessoas não gostam de você. Mas nós, pelo contrário, somos encorajados a amar essas pessoas. Porque Jesus Cristo diz que nós temos que amar e orar para os nossos inimigos. E agora eu queria que outra qualidade que João traz do mundo está no capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Versículo 19, que diz assim: Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, querido, ele está dizendo aqui que nós já somos cientes que nós somos filhos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, querido, é a diferença que nós vemos entre 1 João, capítulo 2, 15 a 17, que fala: não ameis o mundo, não ameis os valores do mundo, não praticai os valores do mundo. É diferente do que onde fala de João 3,16, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, a humanidade, o homem. Jesus morreu para todos, para que todos tivessem acesso à salvação. Então, querido, nós temos que entender qual é a diferença para que nós não venhamos a nos isolar da sociedade. Como eu disse, nós vivíamos dessa forma, nós lemos aqui Efésios, nós vivíamos e nós éramos também, nós estávamos sujeitos à ira de Deus, mas nós abraçamos a fé, nós aceitamos a Jesus. E hoje nós temos que viver em novidade de vida. Cada dia nós temos que ser melhor do que hoje, nós temos que ser melhor do que ontem. Amanhã nós temos que ser melhor do que hoje. Essa é a função e a obrigação de nós crentes, como foi pregado domingo. Aquele que vos chamou é santo. Então seja santo também, querido. Ser santo, muitas pessoas também têm um entendimento errado. Quando Deus fala ser santo, é separado, é você ser separado, é você não participar das coisas que é do mundo. E nós vivemos no mundo. Nós estamos no mundo. Eu quero trazer uma ilustração aqui. Ilustração não, uma realidade. Não é ilustração, é uma realidade. Qual de nós que trabalhamos, que somos empregados, patrão, que nós temos dentro da nossa empresa 100% das pessoas convertidas? Qual de nós que trabalhamos em um local onde 100% dos funcionários, patrão, tudo é convertido? Eu acho que é difícil, querido. Nós trabalhamos, eu mesmo trabalho numa empresa onde tem 3 ou 4 pessoas que são crentes. A maior parte são todas pessoas do mundo. São todas pessoas que têm valores diferentes.
Eu creio que a maior parte das pessoas que trabalham é dessa forma. Trabalham em lugar onde tem muito ímpio. E nós precisamos dessas pessoas porque fazem parte do nosso trabalho. São nossos colegas de trabalho. Nós precisamos, só que existe uma diferença. Nós não podemos nos amoldar. Nós não podemos nos habituar aos costumes deles. Que a gente vê muito palavrão, a gente vê muita fofoca, a gente vê muita reclamação. Principalmente pessoas reclamando do patrão, nunca está satisfeito com seu chefe, com seu patrão. Nós vemos pessoa arquitetando os planos para derrubar outra pessoa que está sendo mais vista dentro da empresa. Só que nós temos que estar ali como luz. Nós temos que estar ali como o sal da terra. Jesus não disse que nós somos o sal da terra? Querido, quando Jesus compara nós com o sal, é que ele diz assim que nós temos que ser diferentes, porque na antiguidade o sal era usado para preservar os alimentos, como até hoje tem algumas, né, a gente vê alguns alimentos que ainda tem o sal, porque o sal ele conserva aquele alimento, não deixa podrificar aquele alimento. E na época o sal era usado para poder salgar aqueles peixes para ser transportado de uma cidade para outra. Os próprios soldados romanos recebiam o seu salário, parte dele era de sal. Então nós não podemos ser aquele sal estragado. Nós temos que ser aquele sal que faça a diferença. Quem traz as mulheres, as donas de casa, né, as irmãs que trabalham na cozinha, que fazem o alimento, elas sabem. Quando ela coloca sal de mais, quando ela coloca sal de menos, todo mundo percebe. E quando ela coloca o sal na medida, todo mundo, o sabor é diferente. E nós podemos observar, querido, que quando você come um alimento, que está o sal na medida, você não vê o sal. Mas ele está ali fazendo a diferença. É a mesma coisa nós, querido. Em nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. Nós temos que fazer diferença, mas ninguém precisa ficar notando, ninguém precisa ficar nos aplaudindo por isso. Nós temos que agir desta forma. O dia que eu tiver a oportunidade, eu quero trazer à igreja, quando eu estiver no culto presencial, eu quero trazer à igreja uma ilustração que eu tenho de um globo terrestre, onde eu faço essa ilustração do sal no globo. Aí já ilustra o sal e a luz, porque nós somos luz também. Aonde nós estivermos colocando nossos pés, nós temos que brilhar. Para que o mundo veja e siga o nosso exemplo. Nós não podemos seguir o exemplo do mundo. Muito pelo contrário. Nós temos que fazer que o mundo siga os nossos exemplos. E não é muito com palavra não, querido. Não é muito falar não. É imagem, comportamento, conduta. Muitas das vezes, nós falamos, mas nossa imagem fala tudo. A ver, a nossa imagem está distorcida daquilo que nós falamos. Então nós temos que prestar muita atenção, querido. Nós vivemos em uma cidade, eu mesmo vivo num bairro, onde a rua onde eu moro é só minha família que é cristã. As demais famílias, todas elas, é do mundo. Mas como nós, como cristãos, nós temos que dar exemplo, nós temos que falar, nós temos que aconselhar. A palavra de Deus fala que nós temos que falar, nós somos encorajados a pregar o Evangelho. Nós temos que pregar esse Evangelho. Agora, se eles aceitarem ou não, aí já não cabe a nós forçar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. A nossa função é abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar. É nós darmos exemplo. Para que a pessoa note a diferença. Amém, querido? Então essa é a situação que nós vivemos, porque nós vivemos no mundo. Nós estamos numa sociedade totalmente contrária à palavra de Deus. Hoje nós vemos o que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Nós vemos quantos e quantos falsos profetas que estão aí se moldaram pelo mundo. Falsos profetas que gananciosos, que estão aí vivendo no mundo enganando o povo. Só que nós temos que ir à contramão dessas pessoas. Não a mesmo mundo, a ostentação do mundo. Quantos e quantos profetas, falsos profetas que estão ostentando os bens materiais, enriquecendo, usando o nome de Jesus. Só que nós, querido, nós temos que pagar o preço. E muitas das vezes nós somos caluniados. Muitas das vezes nós somos até eles até excluem nós da sociedade.
Mas, querido, fica na paz. O importante é que Deus sabe quem você é. O importante é que você sabe quem você é em Deus. E quem é Deus na sua vida. Isso é importante. Então nós não podemos, quando fala não amei o mundo, não podemos nos isolar da pessoa. Qual de nós aqui que temos na nossa família 100% cristã? Eu mesmo, a minha família, ninguém é cristã. Minha mãe, meus irmãos. E dando continuidade à palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem agora a Bíblia em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19. Que diz assim: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Querido, olha aqui, Deus está falando aqui para Ezequiel. Ezequiel foi levantado como um atalaia, como vigia, como mensageiro da palavra de Deus. E ele fala aqui, ó, se eu te enviar para pregar para aquela pessoa, aquele ímpio, por causa dos seus maus caminhos, e você não for pregar, não falar, e ela morrer na sua malignidade, eu vou exigir de você o sangue dele. Você é responsável pela condenação dele. Querido, então é isso que nós temos que entender. Nós estamos num mundo totalmente perverso, totalmente maligno, mas nós somos o atalaia de Deus. Hoje nós somos os seguidores, os discípulos de Jesus. Então, quantas das vezes Deus já enviou você para pregar o evangelho a alguém e você, por entendimento errado da palavra, você não foi falar? Querido, Deus vai requerer da nossa mão. Se Ele nos deu uma ordem e nós não cumprimos, nós somos responsáveis pela morte daquela pessoa. Amém, queridos? E olha o que diz no versículo 19. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua malignidade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Agora, se você vai e fala do Evangelho, se ele aceitar, glórias a Deus, aleluia, ele vai viver uma vida certa, vai ser perdoado e vai ter a salvação. Mas se ele não aceitar a palavra de Deus e morrer no mau caminho, nós estamos isentos. Nós não temos que ficar preocupado com a morte dele, porque você fez a sua parte, eu fiz a minha parte. É por isso que nós não temos que entender, não amar o mundo. Não é amar as pessoas, não amar as pessoas. Porque nós temos que pregar o Evangelho. Nós fomos, querido, salvos para isso. Nós hoje somos os responsáveis para levar o Evangelho a toda criatura. Só que nós vamos pregar o Evangelho, não vamos forçar nada. Não vamos julgar também. Pregar o Evangelho da salvação, como foi pregado já há uns tempos atrás. Porque não é por força ou por violência, é por amor. Amém, querido? Agora eu gostaria que os irmãos fossem em Hebreus capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler 10, o 11 e o 12. Amém, querido? Hebreus capítulo 13, versículo 10, 11, 12 e 13. Glórias a Deus, todos acharam, aleluia. Então vamos ver o que a palavra diz. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o santo do santo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus sofreu igualmente fora da porta da cidade de Jerusalém. Querido, nós sabemos que o sacerdote da época, quando era oferecida uma oferta para o pecado,
ele não tinha direito de comer. Por isso que fala aqui, o sacerdote que ministra no altar, ele não tem direito de comer do altar que foi sacrificado fora. Porque os sacerdotes da época, algumas ofertas que eram realizadas, eles poderiam participar de algumas, né, parte desse sacrifício, como alimento. Mas a oferta para o pecado, eles não podiam. Por quê? Eles tinham que queimar o corpo fora do acampamento. Para quê? Isso simbolizava o pecado fora do acampamento. O pecado saiu fora do acampamento. Por isso que Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, fora dos portões de Jerusalém. Por quê? Porque para o pecado ficar fora da cidade santa. E depois também, querido, quando Jesus morreu ali, foi crucificado no Calvário, no monte da caveira ou da maldição, é para que o mundo tenha acesso à salvação. Jesus foi erguido no monte da caveira, no Calvário, para que toda a humanidade tenha acesso à salvação. Porque nós sabemos, tanto na antiguidade como hoje, muitas pessoas são excluídas da sociedade, muitas pessoas são excluídas da igreja. Tem muitos lugares, eu andei por vários lugares e observei isso, que tem muitos lugares que são escolhidas as pessoas para entrar na igreja. Não estou dizendo o nosso ministério, querido. Nós temos que abraçar. Se Deus envia pessoas na igreja, é porque essa pessoa, Deus enviou para que essa pessoa já seja salva. Para que essa pessoa compartilhe também do reino. Só que tem lugares que são selecionados, tem lugares que as pessoas são excluídas. Como hoje nós vemos, pessoas que são excluídas da sociedade. E nós, como igreja, nós temos, querido, a nossa obrigação é saber levar o evangelho às pessoas. Porque Jesus, 80%, 90% do seu ministério foi fora. Ele pregou para prostituta, ele pregou para coletor de impostos, ele curou leprosos, ele abraçou as pessoas que estavam sendo excluídas da sociedade da época, como ele abraça hoje as pessoas que são excluídas da sociedade. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que fazer que o reino dos céus cresça aqui na terra também, querido. Nós temos que fazer que a igreja cresça. Para quando Jesus vir buscar uma igreja bonita, ordenada, com o maior número de pessoas salvas possível, querido. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é para que todos os homens sejam salvos. Mas infelizmente isso não vai acontecer, porque nem todos aceitam a vontade de Deus. É difícil, querido. Como eu falei domingo passado, o reino é tomado à força. Nós temos que lutar. Então, aqui no versículo 13, do capítulo 13 de Hebreus, diz assim, ó: saiamos, portanto, ao encontro dele, de Jesus, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Nós sabemos que Jesus foi humilhado. Jesus foi desprezado. Então, quando nós estamos fora da igreja, dentro da igreja ninguém vai nos humilhar. Há exceção. Mas é muito difícil. Agora, fora da igreja, talvez no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, nós somos humilhados. Nós somos desprezados. Mas nós temos que suportar. Porque Jesus suportou tudo isso, querido. Jesus suportou toda essa humilhação. E nós temos que sair fora para que nós possamos pregar o evangelho. Muitas das vezes nós vamos ser caluniados, sim, nós vamos ser humilhados. Mas está dizendo aqui, saímos fora aqui do acampamento, fora da igreja. A nossa vida de santidade tem que ser fora da igreja, querido. Porque dentro da igreja, eu venho repetindo isso várias vezes, dentro da igreja é fácil você dar um glória a Deus, dentro da igreja é fácil você ser santo. O pastor está lá, os irmãos estão lá. E fora da igreja, onde não tem um pastor, onde não tem um irmão da igreja, como que nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo fora da igreja, querido? Jesus, ele teve uma vida totalmente reta, digna, obediente. E nós? Como que nós estamos vivendo o nosso evangelho fora da presença dos nossos irmãos em Cristo? Fora da presença do pastor? Mas não se esqueça, querido,
Deus está vendo. E o inimigo também está vendo. Como que nós estamos vivendo? É uma passagem que nós temos que refletir. Amém, querido? Jesus, como sacerdote, ele se ofereceu como sacrifício para os nossos pecados, como sacrifício para o pecado. E depois lá em 1 Pedro, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5. Porque hoje, querido, nós somos sacerdote e nós temos que oferecer um sacrifício, porque a função do sacerdote é oferecer sacrifícios. Nós sabemos disso, lemos aqui na palavra de Deus que o sumo sacerdote da época, eles é que faziam o sacrifício. Jesus como sacerdote, ele, se ofertou como sacrifício, e hoje nós somos sacerdote. Está aqui registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler, queridos. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então hoje, querido, o que é? Não precisa matar mais animal. Não precisa mais arrancar sangue de animais. Hoje, nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, nós temos que apresentar sacrifício. E qual é o sacrifício que Deus exige de nós? Santidade. É uma vida de renúncia. Uma vida verdadeiramente que agrade a Ele. Esse é o sacrifício. Como sacerdote, nós temos que oferecer, dia a dia, oferecer esse sacrifício, querido. Amém? Essa é a função nossa como sacerdote. Apresentar sacrifício a Deus. Muitas das vezes eu vejo pessoas fazendo sacrifícios absurdos, pessoas se chicoteando, pessoas subindo em degrau de escada de joelho. Isso nada vale. O sacrifício é a sua vida. É você apresentar a Deus todos os dias a renúncia dos valores mundanos. É apresentar a Deus todos os dias um sacrifício agradável. Não entrar em roda de escarnecedores, não mentir, não ser profano, não ser imoral, respeitar as pessoas. Amém, querido? Esse é o sacrifício que nós temos que oferecer. O nosso corpo, Paulo fala, apresentai a Deus como os seus corpos, como um sacrifício vivo, e não vos amoldei com o mundo. A nossa forma é Jesus, não é o mundo. Por isso que nós temos que vigiar. Nós temos que conviver com a sociedade. Nós somos encorajados a amar a humanidade. Mas, querido, nós não podemos agradar a humanidade fazendo os valores que eles seguem. Eu até coloquei alguns exemplos aqui que diz assim, o amor de Deus se declara do lado de fora, nesse chão marcado pela profanidade, onde a cruz se ergue e onde esse sinal de salvação estabelece para confrontar os poderes da morte, que também se instituam do lado de fora. Amém, querido? É para isso. A santidade, o amor de Deus é declarado fora, no chão, nesse chão corrupto. Nós somos as pessoas responsáveis para isso. Coloquei mais alguma coisa aqui. Olha, as coisas que acontecem do lado de dentro só fazem sentido se forem legitimadas do lado de fora. Não adianta você levantar a mão. Não adianta você tomar ceia. Não adianta você dizimar, ofertar, se você não tem uma vida lá fora. Tudo isso é perdido, querido. Você tem que ter uma vida lá fora de santidade. Aí sim é confirmado, é legitimado. Amém, querido? Coloquei mais uma coisa aqui. Ou seja, não adianta cantar e adorar a Deus no culto
se você foi desonesto no seu trabalho. Vir a ceia do Senhor, se em casa as relações estão no inferno. O sacrifício de louvor e adoração a Deus dentro do portão só tem sentido se estiver sendo oferecido também fora. Se nós estivermos vivendo uma vida lá fora, tudo que nós fizermos dentro da igreja é aceitável a Deus, é aprovado por Deus. Se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade lá fora, tudo que nós estamos fazendo dentro da igreja é reprovado por Deus. Amém, querido? Coloquei mais algumas coisas que eu coloquei aqui, que é o meu entendimento e gostaria de passar para a igreja. Eu coloquei aqui também, querido. Se a minha vida no mundo não encarnar esse compromisso profundo com a redenção, se eu não tiver vivido com santa e genuína legitimidade do lado de fora, nas minhas ações, que se tornam um sacrifício todos os dias, não há nada que eu possa fazer dentro da igreja que me traga salvação. Amém, querido? Aqui também coloquei: a santidade se manifesta em sua liberdade ampla, quando mesmo do lado de fora, do portão da igreja, das paredes da igreja, você faz a opção de não ser aquilo que o mundo quer que você seja, mas aquilo que você quer ser na presença de Deus, querido. Essa é a realidade, querido. Vou repetir: a santidade manifesta em sua liberdade ampla quando mesmo do lado de fora da igreja você faz a opção de não ser aquilo que o mundo quer que você seja, mas aquilo que você quer ser na presença de Deus. Amém, querido? Porque dentro da igreja é o lugar onde nós vamos buscar a unidade do corpo, o conhecimento da palavra, o crescimento espiritual. Mas nosso encontro com Jesus ocorre em todos os lugares. Não é só dentro da igreja, é no trabalho, é na vizinhança, é no lazer. Dentro da igreja nós vamos buscar unidade, nós vamos buscar o crescimento espiritual, nós vamos buscar a palavra, o crescimento da palavra, para que nós possamos viver dia a dia na presença de Deus. E para encerrar, querido, eu só quero colocar umas coisas que eu coloquei aqui, eu quero que a igreja tome conhecimento. Se você tiver que sofrer, sofra pelas grandes causas. Se você tiver que apanhar, apanhe lutando uma grande luta. Se tiver que se tornar guerreiro, vai se torne guerreiro contra as forças mais densas das trevas do lado de fora e não contra os teus irmãos do lado de dentro. Muitas das vezes nós brigamos dentro da igreja, mas lá fora nós somos tímidos, nós somos medrosos. Muitas das vezes nós questionamos lá dentro da igreja, mas fora da igreja nós não somos nada. Nós somos uma pessoa mundana. A igreja evangélica não é uma denominação, mas é um corpo, mas é um complexo de todas as igrejas que se chama igreja evangélica, crescendo assim enormemente. A igreja evangélica, querido, é um corpo, é um organismo vivo. É isso a igreja evangélica. Então é isso que nós temos que fazer, querido. Se nós tivermos que lutar, lute pela uma grande causa. Se tiver que guerrear, guerreia contra todo o mal que está aí fora, contra a injustiça que está aí fora. Não fique dentro da igreja afrontando o teu irmão, afrontando o pastor, fazendo fofoca, dividindo a igreja. Vá lá fora. É lá fora que o inimigo pega. É lá fora que nós temos que lutar. Amém, querido? A igreja de Jesus deve ir do lado de fora, lavar a lama jogada sobre o nome de Jesus. E isto é feito com integridade, santidade, humildade, solidariedade e misericórdia. Vou repetir essa frase que é muito forte. A igreja de Jesus deve ir do lado de fora, lavar a lama jogada sobre o nome de Jesus. E isso é feito com integridade, santidade, humildade, solidariedade e misericórdia. Querido, não ameis o mundo, mas ame a humanidade, pregue o evangelho,
viva diferente, faça a diferença, lute uma grande causa, guerreia pela causa de Jesus. É essa palavra que eu trago essa noite para a igreja, querido. Que nós possamos despertar, acordar da nossa sonolência espiritual e viver uma vida em todos os lugares. Santo não é santo só dentro da igreja. Crente não é só crente dentro da igreja. Crente tem que ser crente em todos os lugares, querido. Essa é a palavra que eu quis trazer para a igreja nessa noite, que foi ministrada no meu coração. Eu agradeço a rica oportunidade, que as palmas louvam e engrandeçam o nome de Jesus. Amém, igreja?